Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos brinde essa manhã e início da tarde com a palavra que Ele tem dispensado para nós e separou para nós, né? Para todas as irmãs. E graças ao Senhor pela comunhão prévia que todos nós tivemos para poder ter a percepção do que atenderia a necessidade das irmãs. Eu queria dizer logo de início que todas as irmãs aqui, vocês são mulheres especiais, irmãs, pessoas especiais, porque também vocês são as notáveis do Senhor. O Senhor as escolheu, o Espírito foi introduzido nos seus corações e as fizeram mulheres, irmãs especiais e pessoas notáveis diante do Senhor. Dentro desse contexto de mulheres especiais, antes de que nós tenhamos sendo introduzidos nessa mensagem 3, o rico papel das irmãs na vida da igreja, queríamos falar de uma mulher que ainda foi mais especial, que antecederam a todos os que estão aqui, que é a Maria, mãe do Senhor Jesus. Essa irmã, essa querida irmã, ela viveu numa época em que a sociedade hebraica era muito diferente da que temos hoje, quando seus costumes eram mais rigorosos, mais firmes, e as restrições às mulheres eram maior, no que tange a integração social, a comunhão com os irmãos, a comunhão com os sacerdotes. Então, os costumes eram mais rígidos e elas viviam sob uma situação de menor plenitude na expansão da sua percepção da vida, da sua comunhão entre as mulheres, entre todas as pessoas da época. Por isso, não foi fácil que o Senhor Deus a encontrasse e desse uma missão tão nobre para ela, como tem dado a todas vocês hoje. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante, rapidamente nós vamos ler. Esse livro, ele iniciou de uma forma maravilhosa a sua descrição de tudo que ocorreu no que tange a revelação da pessoa do Senhor Jesus. E ele começa falando sobre Isabel, que era prima de Maria, e depois, imediatamente depois, sobre Maria e ela como mãe do Senhor Jesus, e como aquela pessoa tão especial que trouxe o Senhor à luz e ainda contribuiu para a sua formação nos primeiros anos da vida dele. No versículo 26 diz assim: no 6º mês, na verdade esse 6º mês aqui é o 6º mês contado da gravidez de Isabel. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então veja que Deus tinha um propósito para cumprir na pessoa de Maria, e foi Deus mesmo que enviou um anjo, o anjo Gabriel, a ela. E ela era uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Naquela época, então veja que a Bíblia está dizendo que ela era uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, José. Naquela época, o noivado era algo tão elevado, tão sério, tão considerado, que as mulheres noivas já eram consideradas como casadas. O casamento era mais uma etapa adiante do que diz respeito
ao noivado. Bem diferente dos dias atuais, enquanto nós perdemos no que se refere à situação tão séria, tão elevada, tão espiritual, tão importante para uma mulher, que se refere à questão do noivado. Mas então essa virgem, ela era noiva, mas ao mesmo tempo, diante de Deus, já era desposada com alguém da casa de Davi, cujo nome era José. E o nome dela era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. O anjo está cumprimentando Maria, e ele dizia que ele se alegrava muito. E quando diz muito favorecida, ele queria dizer cheia de graça. Ela era uma mulher tão especial que o anjo a cumprimentou, dizendo para que ela se alegrasse, porque ela era uma mulher cheia de graça. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. No seu interior, algo era muito pesado, algo muito sério estava acontecendo com ela. Então ela ficou turbada no seu coração, porque ela ainda não estava tão clara do que significava aquela saudação tão especial para com ela. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aquela revelação para ela era tão forte, tão especial, porque ela, ainda noiva, ela conceberia do Espírito Santo um homem, um bebê, que se tornaria um homem chamado Jesus, que mudaria uma era, mudaria uma dispensação de Deus para todos os homens. Não era uma coisa tão simples, era algo muito especial. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Essa era a posição dela. Ela era noiva, já era desposada, mas ela ainda era virgem, ela não tinha relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, tua prima, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Senhor Jesus, vocês creem nisso, irmãs? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Senhor Jesus. Então, aquelas irmãs que porventura, uma razão ou outra, estavam estéreis, se há uma promessa do Senhor, não há nada impossível. Oh, Senhor Jesus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Qual seria a sua atitude, irmã? Se Deus apresentasse para você através do anjo e te falasse todas essas coisas, qual seria a sua reação? Você ainda era noiva apenas, era virgem. Como ficaria você naquela sociedade tão fechada? Como seria a sua resposta? Como seria o seu coração, a sua reação? Você ficaria envergonhada? Você
Muitos de nós diria assim, muito, na nossa concepção atual, mais do passado meu assim, mas diria assim, nossa, na cabeça podia passar, eu vou ficar falada, quer dizer, mal entre as pessoas. Mas Maria, Deus havia falado com ela, Deus havia tocado no coração dela, e a resposta dela foi: sim, Senhor, aqui está a sua serva, seja feita a tua vontade. Quando Deus fala a nós, irmãs, quando Deus fala a vocês, independente da era em que você vive, independente dos seus costumes, das suas impressões, independente da condição onde você está, se Deus fala, mesmo que os homens venham pensar algo diferente, você pode dizer muito bem: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa deve ser a atitude das irmãs. Não considerem muito, eu sei que vocês não consideram. Nós, irmãos, somos de muitas considerações nesse aspecto, mas vocês não. Vocês são mais simples, e vocês são resolutas, e quando Deus fala, vocês realmente tomam a palavra dele e seguem-na. Mas aqui é uma condição ainda mais especial, porque é todo o envolvimento emocional, psicológico, espiritual e social que você está vivenciando. Mas se Deus fala, você deve dizer sim, amém, pelo falar do Senhor, tal como foi em Maria. E aquele exemplo deve ser vivo no meio e dentre vocês, porque ele é tão forte que deve comover os seus corações e seguir após o falar do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas os versículos 35, eu queria reforçá-lo, porque aqui fala que desceu sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveu como a sombra. E também o ente santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui mostra que aquela concepção não foi a concepção natural que ocorre entre homem e mulher, no útero daquela mulher. Aqui foi o próprio Deus levando a concepção do ente santo, que seria Jesus, o Filho de Deus. No versículo 38, diz que aquela mulher recebeu essa palavra de uma forma tão extraordinária que ela prontamente aqueceu sobre a solicitação da pessoa do Senhor. E logo, irmãs, a seguir, vem alguns versículos do capítulo 1, versículo 46 até 56, ontem foi falado, mas eu queria só ainda reforçar. Quando Maria, ela, na comunhão, ela percebeu, na comunhão com Isabel, ela percebeu que aquele falar do Senhor era tão importante, que ela passou a saudar ao Senhor. E ela disse, olha, no versículo 45, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E Maria começa assim a falar, o que ela está falando agora a seguir, foi como que aquela porção de Ana, quando ela concebeu Samuel, ela também agradeceu o Senhor, e teve uma oração tão tremenda, em 10 versículos ela proclamou todo um agradecimento especial ao Senhor, e uma oração tão especial que, de percepção de que o Senhor estava fazendo no interior dela algo extraordinário, de tal forma que Maria conhecia o Velho Testamento em profundidade, e ela foi criada num seio familiar e depois permaneceu numa comunhão, de tal forma que ela conhecia perfeitamente o Velho Testamento, todo o falar do Velho Testamento, e naquele momento ela pôde repetir com algum sentimento especial aquelas palavras e aquela oração de Maria, e também de Ana,
também nos Salmos, em duas porções dos Salmos, ela pôde também proclamar naquele momento, mostrando que ela conhecia a palavra de Deus. Ela não era uma mulher qualquer, para que Deus pudesse gerar nela, conceber nela do Espírito Santo como mãe de Jesus. Então ela era uma mulher tão especial, porque ela também conhecia toda a palavra de Deus que havia sido escrita naquela época, que era o Velho Testamento. E ela, a primeira reação dela então foi: disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, a minha alma magnifica o Senhor, porque Deus havia concebido nela, estava a conceber nela o ente santo, que era a pessoa de Jesus. E ela então disse: o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Algo tão extraordinário, irmãs. De tal forma que a concepção de uma mulher para com seu filho deve também ser dentro desse contexto. Conheçam a palavra, conheçam a importância da concepção, você ter um filho e consagrar aquele filho ao Senhor e render uma homenagem especial ao Senhor pela sua condição de futura mãe. Amém? E Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, diz: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus proporcionou toda essa situação, irmãos. Um homem humilde, como Filipenses fala, que se humilhou ao extremo, não poderia ser gerado no meio da soberba. Maria tinha que ser essa mulher humilde e que receberia o Senhor. E a condição em que a gente sabe que o Senhor veio como servo. Ele não poderia ser gerado num ambiente especial, notável. Por isso, naquele momento, José e Maria, eles se encontravam num ambiente fora daquele padrão que muitas desejam, oferecer o melhor para o seu filho. Não, eles estavam numa estrebaria, um lugar onde cuida de animais. E ali naquela manjedoura, ao nascer, Maria colocou o seu filho. O Filho de Deus nasceu numa estrebaria e estava acondicionado numa manjedoura. Não com roupas tão especiais, mas ela enfaixou o seu filho diz assim, ela enfaixou e deitou numa manjedoura. Enfaixou apenas para que ele se sentisse confortável do frio e tal, e fosse bem guardado. Veja o ambiente onde o Senhor nasceu. O Filho de Deus, o homem que mudou uma era, o homem que ganhou, depois de então, todas as várias gerações que vieram até nós. Ele nasceu na estrebaria, foi acondicionado numa manjedoura e foi simplesmente enfaixado. Esse é o Filho de Deus que ganhou a todos nós e ganhou a cada um de vocês. Foi gerado nessa condição. Senhor Jesus, amém. Nós percebemos, irmãs, nesse contexto aqui, focando Maria e focando toda a experiência depois, vocês também são mulheres que têm um rico papel hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, a vida da igreja. Todos vocês têm um papel especial, tão rico na vida da igreja, que todos nós devemos almejar, avançar nesse papel tão especial que Deus tem comissionado a cada uma. Crescer em vida. Vocês foram inseridas, graças ao Senhor, porque um dia vocês receberam o Senhor e por fim receberam a revelação da vida da igreja e foram inseridas dentro desse contexto.
E agora vocês, como irmãs especiais, notáveis do Senhor, vocês têm sido comissionadas para ter um rico papel na vida da igreja. Maria teve um período que serviu o Senhor dessa forma, num outro contexto, mas agora a nossa realidade chama vocês para desempenharem esse papel tão especial na vida da igreja em cada localidade. Todas vocês receberam aquela palavra sobre os talentos. Ali aquela palavra é para todos nós, mas também para as irmãs. Cada um de vocês receberam 1 talento, outros receberam 2 talentos, outros receberam 5 talentos. O que vocês acham? Esses talentos que vocês receberam, eles devem ser enterrados? Ou eles devem ser postos em práticas? Amém? Não enterre esses talentos. Se Deus concedeu a vocês esses talentos, esses dons especiais, se Deus as concedeu esses talentos, vocês devem colocá-los em prática, para que esse papel tão especial que Deus tem colocado para vocês, ele seja levado avante. Mais do que 50% do número de irmãos e irmãs nas igrejas é de irmãs. Você tem um papel relevante na vida da igreja. Talvez muitas questionam, mas que papel? Eu até agora não tenho sido introduzido de forma adequada nesses papéis tão especiais. Talvez, irmãs, nós mesmos, até esse momento, ainda não estávamos tão claros assim sobre a importância das irmãs no que tange o viver da igreja e os diversos serviços na igreja. Mas graças ao Senhor que a luz vai chegando, né? O Senhor vai nos concedendo mais luz e vai nos fazendo avançar, compreender melhor o sentimento do Senhor, levando as irmãs e concedendo um papel crescente e cada vez mais crescente para que as irmãs desempenhem melhor esse papel que a elas foi concedido pelo Senhor. Cada vez mais vocês serão chamadas a funcionar mais naquilo que Deus deixou como competência para vocês. Amém? Então esperem que no momento certo o Senhor vai abrir os nossos corações e abrir os seus corações para que vocês cada vez mais sirvam e exercitem esses talentos e esses dons que Deus concedeu a todas vocês. Muitas irmãs então praticando esses dons, exercendo esses talentos, pondo-os em prática, Deus por fim transforma em ministério. E há ministério para as irmãs também. O ministério não é só para os irmãos, há um ministério também para as irmãs. E muitas irmãs podem então ser levadas a pensar: mas o que posso fazer? O que eu posso fazer na igreja? Qual pode ser a minha porção na igreja? Muitas podem se sentir ainda confusas, ainda não claras quanto à porção delas na igreja. A Bíblia é bem clara. Em Timóteo, a Bíblia é bem clara em dizer que a palavra, o profetizar é algo restrito aos irmãos, restrito aos presbíteros. O alinhamento da igreja, o ensino é algo restrito aos irmãos. Mas as irmãs ainda têm as suas atribuições que são específicas delas e são destinadas especialmente às irmãs por Deus. E elas têm um ministério, devem ter um ministério e devem exercer esse ministério da melhor forma possível. E então Deus, de certa forma, restringiu a participação das irmãs no que diz ensino à igreja, no que diz ao profetizar na igreja, mas deu a todas vocês outras atribuições que Deus tem uma certeza, o Senhor tem uma certeza de que vocês podem fazer com muito, muito bom resultado. E
Bom, para as irmãs podem pensar, podem se levar a pensar, mas o melhor da igreja, o melhor diante do Senhor é o profetizar, o falar, ou o ensinar. Então aí não me restou nada. Não, vamos falando aqui um pouco, que vocês vão perceber que Deus realmente tem um papel muito especial dado a vocês, muitos papéis especiais dados a todos vocês, e que deixarão vocês muito alegres interiormente, porque vocês não são um número a mais na igreja, mas são mulheres que podem servir ao Senhor em muitos campos da vida da igreja. E o governo da igreja certamente foi algo que foi Deus, pelas razões dele, pelo conhecer os nossos corações de homens e mulheres na igreja, ele restringiu esse atributo de governar a igreja aos presbíteros, mas então, e também no que tange a liderança da igreja, Deus ainda restringiu isso aos irmãos, mas às irmãs ele concedeu atribuições também muito claras, muito definidas, como em 1 Timóteo, aqueles ainda que não são presbíteros nas igrejas, nas diversas igrejas, irmãos responsáveis, mas também o Senhor estabeleceu outros irmãos notáveis que são dados a ele muitas funções, e essa função desses irmãos, esse encargo desses irmãos é de diáconos. E 1 Timóteo capítulo 3, de versículos de 8 até 13, fala dos diáconos e o diaconato, que é a função desses irmãos na vida da igreja. Diáconos, todas as irmãs já ouviram falar nos diáconos, mas no entanto no versículo 11, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Deus inseriu dentre os diáconos também mulheres diaconisas. O feminino de diáconos é diaconisas. E Deus também abriu uma porta, abriu uma janela entre as funções de irmãos e irmãs que servem, o ofício ou a função de diaconisas. Então, aqui, certamente Deus está nos dando uma percepção mais aprofundada de que as mulheres têm um papel especial, tem muitos papéis especiais na igreja, dentre eles de diaconisas. Se vocês forem ler dos versículos 8 até o 13, vocês vão perceber que muitas exigências são dadas aos irmãos para que eles possam exercer o seu ofício, o seu encargo de diáconos. Mas também, como é uma função tão importante, tão relevante na vida da igreja, eles devem se submeter a muitas restrições. Mas igualmente as mulheres que querem servir como diaconisas, a elas também é dito que é necessário que sejam elas respeitáveis. Não são qualquer mulheres que podem ser diaconisas, sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em algumas coisas, fiéis em tudo, todo o seu proceder. Deus deseja que para que elas sejam diaconisas, sejam irmãs que servem na frente na igreja, elas precisam ser pessoas também que fiéis em tudo, em tudo. Senhor Jesus, as irmãs, vamos dizer a palavra assim, vedada às irmãs, o governo da igreja, a liderança na igreja, mas não é vedadas a elas a influência dentre os santos e santas. As irmãs não devem liderar, não devem ensinar, não devem governar a igreja, mas podem, na sua experiência de vida e cada vez mais maduras na vida do Senhor, vocês podem influenciar positivamente irmãos e irmãs em todas as faixas etárias, em toda a condição social, em todas o grau de maturidade. Veja só, isso não era uma coisa tão simples. Influenciar
positivamente, decorre da vida interior que você tem. Se você tem uma vida interior já mais trabalhada, elaborada pelo Senhor no seu interior, você pode influenciar toda uma igreja, ou todo um grupo familiar, ou todo um distrito. Você pode influenciar positivamente para que aqueles irmãos e irmãs, especialmente as irmãs, avancem. Funções que as irmãs, a elas, a todas vocês e a outras irmãs é dado, no sentido de que também vocês podem, ainda quero retornar, naquela questão de influenciar positivamente as pessoas, irmãs. Vocês podem e devem exercer um papel tão preponderante como o sol que gera luz e o sol que gera vida. Vocês sabem, né? O sol, sem o sol não haveria luz. Vocês podem ser o sol, a emanação de luz entre as irmãs e a toda a igreja. Vocês podem ser a lua, que também traz luz nas noites, nas trevas. Vocês podem ainda ser estrelas que dão um colorido especial nos céus, brilhando. Miríades de estrelas brilhando nos céus, é um colorido. Mirem numa noite clara, numa noite sem nuvens, mirem os céus, que maravilha que é. Cada uma de vocês, tão numerosas, podem ser como uma estrela que brilha. Amém? As irmãs têm um rico papel na vida da igreja, e vocês todas são mulheres que brilham, como o sol, como a lua, como as miríades de estrelas nos céus. Isso não é uma coisa tão simples, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, irmãs. Todas essas coisas lhes são lícitas, todas as coisas são permitidas às irmãs, encorajadas pelas irmãs a serem tais pessoas especiais. Senhor Jesus, nos diversos serviços ainda vocês podem participar da coordenação de muitos serviços da igreja. Coordenação do serviço de crianças, vocês já não se sentem encorajados a fazê-lo? Muitos serviços são dados às irmãs e elas podem coordenar tranquilamente esse serviço. Serviço de recepção, estar junto com o irmão ali que está coordenando, ela coordenar também esse serviço. Muitos serviços relevantes na vida da igreja são atribuições das irmãs e são dados às irmãs para que elas se sintam e de fato sirvam ao Senhor dessa forma. E nós, na comunhão, nós percebemos, irmãs, vocês têm uma função tão importante que talvez muitos de nós não tenhamos tido a sabedoria até agora, mas estamos percebendo isso aí. Vocês são conselheiras dos presbíteros, conselheiros dos diáconos, conselheiros dos presbíteros, para que nós façamos o melhor para todas vocês, para toda a igreja. Tragam-nos palavras maduras e de conselhos úteis, para que os presbíteros também, abertos, possam receber essas palavras e uma vez esse conselho sendo achado bom pelo lado do Senhor, eles possam ser postos em práticas. Muitas irmãs maduras, elas, em todos os níveis, mas especialmente as irmãs mais maduras, podem ser excelentes conselheiras dos presbíteros, dos irmãos responsáveis, dos diáconos. Então esse é um papel também atribuído às irmãs. Mas como função relevante, talvez uma função mais relevante das irmãs seja no que tange à oração. Ontem o César especialmente tocou nesse assunto. A oração é um atributo especial das irmãs. Claro, todos os irmãos oram, e todo momento crucial, ou não, mas especialmente os momentos cruciais dos irmãos, nós nos voltamos nossos corações em oração ao Senhor.
para que o Senhor nos guie, nos dê direção, nos dê a unção, o Espírito esteja sobre nós, nos dê o devido encaminhamento. Mas no dia a dia, quem sustenta a igreja e cada irmão e cada irmã são as irmãs de oração. E ao longo do tempo nós temos percebido, irmãs, esse atributo, esse talento foi dado de forma especial para vocês. Faça o melhor uso desse talento. Continue sendo, de forma crescente, mulheres que orem. Não orem só por você, não orem só pelos seus filhos, pela sua casa, mas orem pelas demais famílias da igreja, orem pelos grupos familiares, orem por toda a igreja, orem pelos presbíteros, orem pelo nosso governo, todas as situações que nos envolvem no dia a dia, orem por isso, para que o Senhor abra o caminho para nós podermos avançar na presença dEle, e para que o Senhor vá bem em nós e na vida da igreja. Senhor Jesus, também, irmãs, depois da oração, talvez seja o ministério mais importante, mais significativo, especial das irmãs, é que também as irmãs são boas cuidadoras. Boas cuidadoras. E o ofício de cuidar é relevante, e ele é muito extenso, é um leque de serviços tão importantes, que Deus concedeu às irmãs, em várias facetas da vida da igreja, foi concedido às irmãs, os talentos de poder cuidar. E esse cuidar, nas várias facetas, seriam, como eu já disse, ser conselheiras. Especialmente as irmãs mais maduras, mais crescidas em vida. Vocês devem cuidar bem dos seus maridos. Todos conhecem essas passagens na Bíblia, cuidar bem dos seus maridos. Quer eles sirvam, quer não sirvam, vocês devem cuidar deles, orar por eles, ajudá-los, aconselhá-los. Vocês devem prestar sempre uma atenção especial aos seus maridos. Cuidar das irmãs mais jovens na vida da igreja. Isso aí, irmãs, é uma atribuição muito especial suas. Porque nós, irmãos, por não conhecermos tão bem as necessidades especiais da alma das irmãs, dos seus corações, mesmo porque também em muitas situações são confidenciais, que não dá para nós homens entrar nessa seara. Vocês, mulheres mais maduras, podem ajudar, podem orientar, aconselhar, cuidar de irmãs mais jovens. E isso é uma atribuição particular sua. E vocês devem dar essa atenção tão especial assim. Cuidar dos filhos é algo tão relevante, todas vocês sabem. Isso aqui eu não preciso insistir nesse ponto, porque cada uma tem já a sua prenda especial de cuidar dos filhos, desde a concepção até nunca mais deixar de cuidar, né? Eu tenho aprendido isso, irmã. Eu não tinha essa percepção. Eu pensava assim, então temos uns filhos, e a hora que eles crescerem, sair de casa, pronto, encerrou nossa missão. Agora eu estou livre para servir em outros aspectos, né? Mas cada vez mais eu sinto, eu já tenho uma filha casada e tenho um filho ainda solteiro, mas já de 29 anos, eu já vi que o cenário é o seguinte: nunca vão deixar de ser filhos e nunca vão deixar de certa forma, nós podermos cuidar deles e influenciá-los e ajudá-los. Não pensem que você gerou um filho, vai ter o tempo só para você cuidar. O César falou ontem, até o 3º ano de vida, todo o seu viver, todo o seu falar, todo o seu sentimento, toda a vida de Deus que você recebeu, todo o seu aperfeiçoamento,
todo o seu ser deve ser introduzido nele, para que ele ganhe o Senhor e ganhe os melhores sentimentos. Os sentimentos mais nobres da humanidade devem ser introduzidos no seu filho até o 3º ano, em particular, porque toda a vida de Deus sendo introduzida para dentro dele, com tudo que é o falar divino, ele terá muito mais chance de ser aquele filho que agrada o coração de Deus. Mas não se desespere, se não fizer isso até o 3º ano, até o 7º ano, né, a gente ainda percebe que há uma chance de você influenciar muito o seu filho. Mas se não fez isso até o 7º, você tem a eternidade para você fazer isso, porque eles nunca se distanciarão de nós. Irmãs, a minha filha tem 30 anos, ela já se casou, saiu de casa, mas todo dia eu vejo ela falando com a mãe dela, se aconselhando, ou pedindo ajuda, ou está lá em casa, passa lá como quem não quer nada, mas esquece, ela vai lá não é à toa, não. Eu já sei que isso é assim. Olha, o meu filho, ele saiu de casa com 21 para 22 anos, e disse que queria ganhar asas, que não queria ficar sob o nosso cuidado, meu e da mãe. Ele queria ir para o mundo. E foi. Oh, Senhor. Foi viver na Coreia do Sul, viveu lá 6 anos. E se misturou com todas aquelas coisas. Ainda que, graças a Deus, o Senhor conservou a vida nele, né? Mas depois de 6 anos, quando eu já não tinha mais nenhuma esperança, ele voltou. E voltou e foi viver na minha casa, na nossa casa. E não foi à toa, né, irmãos? Agora, naquele período em que ele se livrou de nós, entre aspas, agora nós podemos retomar. Não, ainda há uma chance da gente poder. É tarde, mas ainda há tempo. Ainda há uma possibilidade. Então, nesse tempo, nós temos aprendido a lidar com essa situação, porque a situação é nova. Primeiro é novo por termos filho. Segundo é novo por ele já ser adulto. Terceiro é novo porque ele já tem uma formação toda, né, nele. E a gente tem que lidar com toda essa situação e saber como podemos ainda influenciá-lo. Mas a mãe tem tido a sabedoria para cuidar dele. Eu às vezes me atrapalho um pouco, mas o Senhor tem me dado luz crescentemente para cuidar. Mas a mãe principalmente. Então eu queria passar a mensagem para vocês de que filho é filho para sempre. E vão aprendendo lições para cuidar deles para sempre, né? Isso, irmãs, é uma atribuição que nenhuma de vocês vão escapar. Nenhuma. E sejam as melhores mães. Porque quando você é a melhor mãe, o filho vai ser ajudado em extremo. E vai poder servir ao Senhor. Aqueles filhos que as mães tiverem esse cuidado tão especial e continuam cuidando, serão os irmãos de amanhã, serão os diáconos de amanhã, serão os presbíteros da igreja, serão os irmãos responsáveis, e quem sabe até mesmo um apóstolo, um irmão que está à frente da obra em uma região da terra. Por que não? Todos sair de uma família, aqueles que são responsáveis por o apostolado de uma região da terra, saíram de um lar, saíram de uma mãe e foram servir. E certamente o Senhor se agradou daquela mãe e deu a ela essa oportunidade de ser mãe de um irmão que serve em tempo integral, né? Ok? Elas, uma função importante sua, cooperar com irmãos, cooperar com os apóstolos. Na Bíblia, em algumas situações, mostram irmãs que cooperavam com os apóstolos. Por exemplo, em Romanos 16, é muito especial isso aqui. Eu fiquei tão alegre de ver. Eu já tinha visto muitas vezes, mas na comunhão isso se torna ainda mais relevante para a gente. No livro de Romanos, capítulo 16, uma irmã em especial, 16, 1 e 2, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia.
essa irmã Febe, ela estava servindo a igreja na cidade de Cencreia. Esse servindo aqui, essa palavra do verbo servir, ela pode ser entendida, tem o sentido na língua grega em servir como uma enfermeira, ou servir como uma diaconisa. Ela pode dar essas conotações também. E essa irmã servia aquela igreja em Cencreia. Veja só, sim, e também para que a recebais. Ele está falando aos irmãos romanos, para que eles não só recebessem essa irmã que servia em Cencreia, na igreja em Cencreia, como também a recebessem no Senhor, como convém aos santos. Quando as irmãs receberem alguém, recebam como se fosse aos santos, e como convém aos santos, e ajudeis. A recomendação do apóstolo é que ajudeis todos os santos e santas, ajudem a irmã Febe em tudo que de vós vier a precisar. Sabe por quê? Porque essa irmã, ela tem sido protetora de muitos, ela protegeu muito, tem sido ao longo da vida dela, protetora de muitos, e de mim inclusive, do apóstolo. Olha que graça, irmãs, tremendo isso aqui. Essa irmã, ela parece que ela é uma irmã solteira, já com certa maturidade, e entre nós tem muitas irmãs solteiras, e também com certa maturidade, que o Senhor concedeu a elas esse ministério de servir a igreja em cada localidade entre nós. Irmãs, muitos de vocês que o Senhor concedeu a graça de não se casarem, mas são irmãs que servem e crescem em vida e se tornam maduras, ou em qualquer época da sua vida, vocês podem servir. Sirvam a sua igreja como aquela irmã, como enfermeira, quer dizer, cuida da saúde da igreja, desses aspectos todos. Uma enfermeira que cuida da saúde das pessoas, mas também como diaconisa, que servem a igreja nos diversos aspectos práticos. E essa Febe, aparentemente não cita, ela não teve filhos, ela já saiu de casa, porque agora ela já é uma pessoa mais madura, ela ficou com o seu coração pronto para servir a igreja, servir aos santos, e proteger os santos, e proteger até mesmo o apóstolo. Não é extraordinário isso? A todas são dadas essas funções, aquelas mulheres que Deus deu esse ministério. E também muitas irmãs, ontem o irmão falou, no nosso meio, irmãos, nas diversas igrejas, tem irmãos que às vezes não têm família, ou vieram de outro lugar, de outra igreja, de outra cidade, vieram estudar na nossa cidade, e aí são sem família, vieram fazer o SEAP, vieram trabalhar, ou chegar na igreja, alguém pregou o evangelho, um jovenzinho por aí e tal, ou uma pessoa que está meio perdida, pregou o evangelho, vem para o nosso meio, deslocado, fora de contexto, sem a sua família. Principalmente as irmãs, o Senhor deu essa comissão, a nós também, mas deu essa comissão de como que adotar essa pessoa por um tempo, cuidar dele, supri-lo, recebê-lo nas suas casas, supri-lo em todos os aspectos, quer espiritual, quer no alimento, quer no cuidado, na instrução, como ele pode avançar. Tudo aquilo que o irmão falou ontem também uma atribuição das irmãs. E vocês podem ter essa função, esse serviço tão tremendo que, se você não acolher aquela pessoa, aquele irmão ou irmã, jovem, ou do jeito que ele veio, pode não avançar e até se perder. Então, se você acolhe, e as irmãs principalmente, nas nossas casas, todos nós irmãos sabemos, a porta de entrada daquela casa só se abre pelas irmãs.
Não é verdade? Então até mesmo esse serviço ele vai ser aberto se os corações das irmãs se abrirem. Então por isso é uma atribuição tão especial de vocês quanto ao acolhimento de pessoas, especialmente aqueles menos amparados. Ok? Eu quero falar de 4 irmãs que não constam seus nomes na Bíblia, mas que foram mulheres também especiais e que cuidaram tanto de pessoas, e essas pessoas tiveram um papel relevante no que tange ao ministério e à vida da igreja. Uma delas, grande parte de vocês já ouviram falar. Essas 2 irmãs primeiras, elas viveram no final do século XIX e primeira metade do século XX, meio distante, né? Mas o exemplo delas é muito atual, muitos de nós conhecemos. Uma delas chama Margaret Barber. É uma irmã de língua inglesa, naturalmente, que migrou para a China, e ali ela encontrou o irmão Ni e cuidou daquele irmão de uma forma tão extraordinária, suprindo a ele no que tange a vida espiritual, emocional. Claro, a mãe dele também cuidou, era uma irmã, mas essa irmã acompanhou o irmão Ni, protegendo-o, suprindo-o em muitas necessidades dele, para que ele fosse tal homem espiritual que vocês sabem, a ponto de que em 1922, depois que ele viu a igreja, viu esse ministério, ele então começou a falar sobre a igreja, a vida da igreja, tal qual ou parecido com o que nós vivemos hoje. Ele mudou uma era no que tange à expressão do Senhor na terra. E esse homem só pôde, ou melhor, ele chegou a tal ponto de tal importância espiritual, porque recebeu a ajuda dessa irmã chamada Margaret Barber. Talvez alguns de vocês, se quiserem ajudar irmãos assim, vocês que têm essa percepção, esse caminho, leiam a biografia da irmã Margaret Barber, mas também podem ler a biografia da irmã Dora Yu. Essa irmã, ela era chinesa, mas já crente no Senhor, numa família crente. Ela cooperou e ajudou imensamente o irmão Li, que é mais recente. Ele andou nos ombros do irmão Ni e depois seguiu o ministério cuidando das igrejas, e que influenciou tremendamente o irmão Dong, e que por sua vez cuida de todos nós até hoje. Uma irmã que também não teve o seu livro inscrito na Bíblia, mas está inscrito no livro da vida, com certeza, é a irmã, ela é conhecida como irmã Mami. Você já ouviu falar nessa irmã? Essa irmã é uma irmã que hoje ela mora em Uberaba, né, na fazenda, lá em Campinas. É Constância, né? Constância Mar. Então vamos aqui, ó. Ela é mais conhecida como irmã Mami, porque todos os filhos têm esse carinho especial por ela, e muitos de nós também. Mas o nome aportuguesado dela é Constância Mar. Essa irmã, e é constante, né? Primeiro, ela é má, mas é muito boa. Segundo, ela é constância, porque ela é constante no todo o viver dela, no falar do Senhor e cuidar das coisas do Senhor. Irmãs, eu fiquei tão impressionado, rapidamente, eu fiquei tão impressionado com o cuidado dela, que durante longos anos, eu era jovem, chegado na igreja, junto com a minha esposa, e todos nós aqui que estamos de uma época mais ou menos assim, já para trás, ela nos serviu de uma forma maravilhosa. Toda aquela comida lá da estância, tudo aquele, sabe, aquelas coisas que eram feitas lá para nos suprir, ela estava ali constantemente, conforme o nome dela, fazendo tudo aquilo, coordenando todos os demais irmãos naquele serviço de refeições e cuidado, tá? E muitas outras coisas. E ela gerou 4 filhos especiais, homens especiais, que é o Ezra Mar, que eu creio que 99,9% das irmãs conhecem, o Miguel Mar, todos são Mar, mas são homens especiais, bons irmãos. O Solomon, que por muitos anos serviu entre nós, serviu na nossa região 1, que vocês certamente viram em todo esse tempo, viram, conheceram e foram ajudadas pelo irmão Solomon, filho dessa irmã.
Tem um outro irmão, que é o penúltimo, ele chama Jonadã, também é um irmão especial. Ele não tem a relevância espiritual dos demais, mas ele tem uma porção especial, não só na igreja em Uberaba, igreja em Conquista, mas também ele é um esteio da família ali, no que diz respeito a cuidar dos negócios da família e dar o suporte para que os demais sirvam tempo integral para o Senhor. E aquele irmão, ele tem esse perfil, ele depende do Senhor de tudo que vai fazer, ele busca o Senhor, ele serve ao Senhor, ele é diligente em todo o seu serviço, ele cuida dos santos e ainda administra os negócios da família para que todos os demais possam servir. Essa é uma mulher também modelo para, se não todas, pela maioria de vocês. Graças ao Senhor por isso, né? Ah, Senhor Jesus, já desliguei, mas a coisa pega, né? Senhor Jesus, e eu queria prestar aqui um tributo especial a uma irmã. Aí a coisa afeta a mim, tá? Mas eu sei o que se passa. E essa irmã chama Wanda Teles. Essa irmã é minha esposa. E eu posso dizer para vocês, sem ela eu não teria tido a caminhada que estou tendo, e sem ela eu não poderia estar aqui falando para vocês. Eu não sei como teria sido a minha vida espiritual, certamente seria diferente, e eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na minha vida até hoje, e grande parte ela é o suporte, essa protetora que tem cuidado de mim em todos os momentos, e ela é essa pessoa que só eu vejo talvez, mas é o que interessa. Uma pessoa sábia, tem muita sabedoria, e ela prudente no falar, no cuidar de mim, dos filhos e da outros que ela pode eventualmente cuidar. É uma pessoa equilibrada, como convém às mulheres, né? E sensata, e companheira, e conselheira. Tudo isso, irmãs, vocês não sabem, mas eu estou revelando de público para vocês que ela é tal pessoa. Parece até aquela mulher citada em Provérbios 11. Mas se ali é uma figura, ela é a realidade hoje aqui, tá? E eu sou testemunha disso. E aí depois, oh Senhor Jesus, ainda tem essa prenda especial. Senhor Jesus, amém? Então eu sou grato a ela, e a mãe dela também, os pais dela, que cuidaram tanto dela, que tiveram essa filha especial, que tiveram a coragem de entregá-la a mim, no momento crítico da minha vida, e que ele nem sabia o que podia dar, né? Mas por graça e misericórdia de Deus, chegamos até aqui, juntos, amém? Eu creio que todos vocês devem cuidar dos seus maridos, dentro desse contexto espiritual, para que eles também avancem. Isso é uma função nobre das irmãs. Cuidem dos seus maridos, para que eles cresçam em vida, amadureçam e possam servir ao Senhor de acordo com o grau de maturidade que eles alcançaram. Senhor Jesus, algumas irmãs cuidaram do Senhor de uma forma tão especial. Senhor Jesus, não cuidaram só de homens de carne e osso, naturais como nós, mas Evangelho de Marcos, capítulo 15, isso já foi lido em outros livros, mas aqui fala de uma maneira muito especial, capítulo 15 de Marcos, versículos 40 e 41, que diz assim, olha, estavam também ali algumas mulheres estavam ali observando de longe. Entre elas
Então, naquele cenário ali, após a morte do Senhor, elas estavam ali, aquele grupo de mulheres, estavam ali, algumas delas, observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Outros livros falam outros nomes, Susana, tal. Olha só o 41. As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o que mesmo? E serviam. Desde a Galileia, essas mulheres acompanhavam e serviam o Senhor na sua caminhada, no seu ministério terreno, até que ele fosse a Jerusalém e ali morresse, e após a sua morte, elas estavam lá de longe vendo aquele cenário, tudo que estava acontecendo. Mas elas acompanharam o Senhor desde a Galiléia até Jerusalém e a morte dele, e elas acompanharam-no e serviram-no durante todo esse tempo. São mulheres que devem ser observadas pelas irmãs dentro daquele contexto que nós temos falado de mulheres que servem. Uma referência que para mim, eu tomo até para mim mesmo como irmão, essa referência aqui, tão relevante. E eu vou saltar um pouquinho aqui. Quantas irmãs também, outra função tão tremenda e que eu fiquei tão comovido essa manhã, eu sentado ali, vendo aquele cenário, as irmãs todas virem ofertar. Puxa vida. Ontem o irmão falou assim, e as irmãs têm dinheiro? Oh, Senhor Jesus. Vou falar isso aqui, vou falar. E as... E as irmãs têm dinheiro, irmãs? Oh, Senhor. Salvo pequenas exceções que elas são as provedoras. Tem. Mas outras, às vezes, tem uma pequena moeda ali que o seu marido deu para que ela administrasse as necessidades da casa. Mas desse pouco ainda tem para ofertar à igreja, à obra, ao Senhor. Não é extraordinário? Sentada ali, vendo as irmãs todas, lá do fundo, do meio, da frente, virem ofertar, com alegria. Eu não vi nenhuma irmã vindo, esvaindo-se em lágrimas e tristeza nos seus corações, todas alegres, ofertar com alegria. A Bíblia diz isso, em Coríntios fala, ofertar com alegria, mas aqui é uma expressão real, de que vocês ofertaram com alegria. Deus sabe a destinação que vai ser dada essa oferta, mas tão generosa, uma oferta de R$9.251. Amém, amém, irmãs. Muitos de nós podemos ter a impressão que vocês não têm dinheiro, mas aqui está o fruto da riqueza que está no meio de vocês, mais ainda o fruto dos seus corações em ofertar ao Senhor uma soma tão relevante e que terá uma destinação tão nobre que será dada essa oferta. Esse ministério, eu sei que ele vai ser crescente, né? Cada vez mais concedido a vocês, o ministério também de ofertar as necessidades do Senhor, em quaisquer que sejam os níveis de necessidade. Também funções muito importantes para as irmãs, no que tange a pedir hinos. Irmãs, está certo, a função de presbítero, de falar à igreja, de ensinar a igreja, não foi concedida a vocês, mas muitas outras funções. Então olha só, pedir hino pode mudar uma reunião. Um hino que vocês pedirem pode mudar uma reunião, pode mudar a sorte daquela reunião. Compartilhar experiências suas na reunião da igreja, que é algo mais relevante do que isso, engrandece a reunião, magnifica uma reunião. Compartilhar um hino, falar um hino, algo que é absolutamente inerente às irmãs.
trazer pessoas que vocês contactaram, que estão pregando o Evangelho, trazer essas pessoas para as reuniões e acompanhá-las, para que elas encontrem uma ajuda, encontrem uma proteção e fiquem ali e cresçam em vida. Quanto às irmãs solteiras, né, nós temos todo um universo de irmãs aqui, casadas, jovens casadas, mais maduras ainda, aquelas que ficaram viúvas, aquelas solteironas que nunca se casaram, adolescentes, solteironas, viúvas. Irmãs, o pleonasmo, ele deve ser cortado, tá? Tira o pleonasmo. São lapsos aqui, mas que eu espero que vocês guardem os seus corações, que nós falhamos, né? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém? Todas essas irmãs, a elas é dado, na sua competência, na sua atribuição, um serviço. As irmãs solteiras, aguardar no Senhor o que o Senhor tem para com você. Orar, essa é a atribuição de todas as irmãs. Orar quanto ao seu futuro, o que o Senhor quer para você. E quando o Senhor apresentou aquela condição para Maria, ela falou: Senhor, eu recebo. Se o Senhor apresentar uma situação para você, receba também. Vem do coração de Deus. Confiar. Não precipitar, não tomar decisões precipitadas. Isso às vezes tem um custo gigantesco no resto da sua vida. Se precipitar e tomar uma decisão errada. Esperem no Senhor. Confie no Senhor. Entrega a vida a Ele, que Ele há de cuidar por você. Ele cuida melhor que você. Ele dá a sinalização melhor do que a sua intuição até. Educar jovens, educar crianças, servir as crianças. Ninguém melhor que vocês podem fazer isso. Buscar ser aperfeiçoadas, ir às irmãs mais idosas, ir aos irmãos, buscar ajuda, buscar aperfeiçoamento. Tudo isso são coisas que as irmãs mais jovens podem e devem fazer. E buscar desenvolver também o seu caráter e também as suas virtudes. Porque muitas irmãs não nasceram num lar cristão, não nasceram na vida da igreja, mesmo que nasceram ainda precisa isso, buscar aperfeiçoar o seu caráter e as suas virtudes. Muitas outras vieram recente para a igreja, vieram desse mundo perverso, vieram de uma sociedade caída e degradada, e chega na vida da igreja ainda toda depauperada, toda sofrida pela sociedade que você vive, inserida nesse contexto tão depauperado. Então chega toda ferida, você precisa de ajuda e deve buscá-la entre as irmãs que estão à sua frente e também os irmãos, amém? E também, irmãs, igual disse aquela hora, uma atribuição mais relevante das irmãs, que nenhum irmão consegue fazer com elas. Se uma casa não tiver a porta aberta, certamente é porque a irmã não abriu ainda. O coração dos irmãos é de abrir suas casas. Mas os irmãos são mais assim, eu estou falando por mim, tá? Porque ocorre comigo mesmo. Com uma responsabilidade maior de cuidar da casa, eu não estou inserido nessa maior responsabilidade, eu estou um pouco out, né? Então sobra para as irmãs, no caso meu, sobra para minha esposa. E abrir a casa, vocês sabem, para irmãos ou para reuniões ou para o que for, implica, o irmão falou, em dispensar o tempo para aquele irmão. Você não vai receber uma pessoa, senta aí, eu vou cuidar. Não vai fazer isso, né? Irmão ou irmã, você vai dar assistência, cuidar dele. Eu sei disso, irmãos, porque muitas vezes eu visito alguma casa, atenção, deixa tudo para a atenção ficar voltada para mim. Eu visitei a casa dessa irmã aqui, Débora, 2 vezes já, ela me recebeu, junto com o esposo dela na casa deles. E a atenção era mais focada para tudo, os filhos, tiraram o filho do quarto dele, botaram lá, não sei aonde, para me dar aquele quarto. Percebe?
Se a casa dela, se o coração dela e a casa não estiver aberto, não, nada disso vai acontecer. Então, isso é relevante. Na reunião de casa, de grupo familiar, que ocorre na casa naturalmente, se você não estiver aberto, como é que vai acontecer? Grupo familiar, tem 10 famílias, só uma abre a casa, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Um outro pode não ter esse coração, mas a maioria deve ter o coração de abrir suas casas para receber os santos, receber as reuniões na sua casa. Isso é útil à igreja e aquela casa mesma recebe bênção. Eu sou testemunha disso, porque ocorre na minha casa muitas bênçãos quando nós recebemos irmãos, irmãs, grupos familiares e reuniões em geral. E um exemplo extraordinário de abrir suas casas, tem 2 minutos aqui, Atos 12:12, rapidinho. Atos 12:12 fala de uma mulher tão especial no que tange a abrir suas casas, que ela é exemplo e é uma referência para todas as irmãs. Leiam junto comigo Atos 12:12. Pedro estava na prisão, o anjo apareceu para ele, ele ia ser levado para ser julgado pelas autoridades romanas. Estava na prisão e só aguardando esse momento. O anjo apareceu para ele, o libertou da prisão e diz assim, versículo 12:12. Considerando ele, Pedro, ele saiu atarantado daquela prisão e considerando as coisas, meio desnorteado, ele falou assim, considerando ele a sua situação de recém-preso, recém-liberado, o que eu faço agora? Cadê os demais irmãos para me dar o suporte? O que ele fez? Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, e onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ali era uma casa aberta, e cita nominalmente Maria, nem fala do marido dela, porque sabe que ia bater em ferro frio, né? É Maria que abria sua casa para receber a igreja na casa dela. Muitos até especulam que aquela casa era o centro das reuniões da igreja em Jerusalém. Mas o certo é que ela abria sua casa e muitos irmãos estavam ali e em oração. Puxa vida! Não é uma reunião social, é reunião da vida da igreja e reunião de oração. Rapidamente, irmãs, em Romanos 16, 3-5, fala de uma irmã, de um casal chamado Áquila e a sua esposa Priscila. Rapidamente, esse casal que as portas se abriam na casa dela por causa da Priscila, eles recebiam a igreja na casa deles e também cooperavam de forma sobremaneira com o apóstolo Paulo. No que tange a vida da igreja, ou melhor, a vida social das irmãs, o exemplo do passado e até do passado recente, tão bom, é de que as irmãs pudessem se abster de ir para o trabalho, ir para fazer suas coisas e ficar em casa, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, esperando o marido. Isso era o modelo do passado longínquo e do passado até recente. E parece que esse é o modelo bíblico desejável. Mas nós sabemos que as coisas mudaram, os tempos mudaram. O homem não consegue mais, na maioria das vezes sozinho, ser o provedor completo das necessidades da casa.
E há também, então, portanto, necessita da ajuda dos ganhos da esposa. E também as mulheres hoje têm uma cabeça um pouco diferente. Elas querem ir para as coisas, querem trabalhar, querem ensinar, querem ir para a escola, querem fazer isso, querem fazer... Tem irmãs que, aposentadas, que acham um ofício, vão para a aula de francês. Agora eu vou para cultura francesa, vou ali. Olha só, não quero ficar em casa, não, eu vou para a cultura francesa. Cultura inglesa, cultura não sei das quantas. Não quer ficar em casa, é esse anelo hoje das mulheres, não querer ficar abraçada com os pratos italianos, querem ir para a rua. Então, é assim. Mas, onde quer que você esteja, o que quer que você estiver fazendo, qual a sua função ali? Agora já é fora do ambiente do viver normal da igreja. É a sua função ali. Você está no cabeleireiro, é a vida social. Você mais gosta de se pintar e cortar seu cabelo. Você está lá. E o cenário é custoso. O cenário de salão de beleza e cabeleireiro, vocês há de convir que as conversas ali são custosas, né? O que você deve fazer ali? Pregar o evangelho, brilhar. Olha aqui, mulheres que brilham. Brilhar. Brilhar é trazer luz para aquele ambiente, ser o sol, ser a lua, ser estrela, ser tudo ali daquele ambiente, para que cesse e apazigue aquele tanto falar, desconexe, todo. Sua função social no meio desse mundo é ser um testemunho forte, uma referência no que tange a uma mulher madura, espiritual e que brilha no meio dessa sociedade caída e perversa. Esta é a sua missão e um dos talentos que Deus concedeu a todas vocês. Então, essa não dá mais para falar, mas é uma necessidade, é um talento que Deus deu e é a missão de vocês também nessa sociedade. As pessoas, você não sabe quem é que está precisando, você não sabe o desgoverno que está ali. Em qualquer lugar que você estiver, brilhem, brilhem, falem do Senhor, sejam testemunha, seja a luz ali naquele lugar e proclamem o nome do Senhor. Todas as pessoas as respeitarão e darão o valor devido a todos vocês. Se forem frívolas como a maioria, como as que estão ali incrédulas, elas não terão respeito. Mas se vocês forem a luz do mundo e falar ali para aquelas pessoas, vocês serão bem-aventuradas e admiradas por fim pelas pessoas. Amém? Aleluia.